Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de orações, de reflexões, promovida pelo Centro Espírita Capitão Vedramini, o nosso Evangelho no Lar, que acontece todas as terças-feiras às 19 horas aqui através desse nosso canal aqui do YouTube. E aproveito o momento também para convidar a todos para participar das palestras públicas presenciais que acontecem todos os domingos às 19 horas na sede do Centro Espírita Capitão Vedramini, e onde aproveito também para convidar a todos aqueles pais que têm crianças a partir de 4 anos de idade, que podem também estar levando as suas crianças para participarem da evangelização infantil, que é muito importante para dar continuidade naqueles ensinamentos que os pais já têm que iniciar com suas crianças, da educação espiritual dos seus filhos. Bom, para dar início aos nossos trabalhos dessa noite, vamos cerrar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, a nossa mente, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Deus de infinita bondade e misericórdia, pedir ao Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, a Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor de nossa casa, toda a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, ao nosso irmão guardião, que nos dê fé, que nos dê força de vontade, que nos dê discernimento para assimilarmos todos os ensinamentos de Jesus, todos os conhecimentos que são trazidos nessa noite. Que assim seja. Bom, o tema que foi preparado para a gente, para o nosso evangelho de hoje, o título é Obediência Justa. Isso está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, e diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então, para a gente entender esse trecho da carta de Paulo, como é uma carta, eu vou ler inclusive o versículo 5, o 6 e o 7, para que a gente possa entender até melhor um pouco o contexto do que Paulo já está nos falando, porque é muito claro para nós, não ter essa usurpação, ser igual a Deus, mas para a gente entender o contexto todo. E no versículo 5 começa assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, aqui Paulo nos mostra a atitude de Jesus, que sendo um espírito puro, não um Deus, mas um espírito que já alcançou o mais alto grau de pureza, se tornando a imagem e semelhança de Deus. A semelhança, nunca a igualdade. Deus é único, Então, Jesus nos dá a lição de quê? Da humildade e da obediência a Deus. Em sua condição evolutiva, ele não precisaria mais habitar um corpo humano, um corpo de carne assim como o nosso. Mas ele fez isso para quê? Para cumprir os desígnios de Deus, obediência a Deus. Com suas habilidades naturais de um espírito puro, que nós aqui achamos que são poderes, mas não são poderes, são habilidades naturais que Jesus poderia ter assumido aqui na Terra um status de Deus para os homens, pois ele era muito superior a nós, então ele poderia ter sido adorado, respeitado e venerado por todos, mas não, ele se vestiu de humildade para se igualar a nós. Ele quis nos mostrar
que todos somos iguais, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é o nosso Deus único. Ele poderia ter usado seus atributos, conforme eu falei aqui, suas habilidades naturais de espírito puro, para lhe poupar, inclusive, das necessidades que o nosso corpo humano, nosso corpo físico, ele requer, e inclusive se livrar do sofrimento e das dores. Mas não, ele cumpriu essa prova que Deus lhe designou desde o nascimento, a sua vida toda até a morte dolorosa que ele teve, dando sempre o exemplo para nós de obediência e de fé em Deus. Conforme Paulo nos fala aqui, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, para nos mostrar, em primeiro lugar, que Deus só existe um. Então, ele não é Deus. Então, Deus só existe um. E que devemos amá-lo e respeitá-lo e obedecê-lo incondicionalmente. E depois Jesus ele ainda nos mostra, assumindo aí a sua condição humana, de se igualando a nós, que todos nós podemos ser e fazer o que ele fez, que através da fé e do amor incondicional a Deus, da prática do bem, todos nós podemos e chegaremos na evolução espiritual que Jesus chegou. Essa é a nossa missão, a evolução. Jesus ele é tão bom que ele quer que todos nós sejamos igual a ele. Um espírito puro, ele só conseguirá ser feliz depois que todos os seus irmãos sejam puros também. E ele nos trouxe, através de seus conselhos, de suas parábolas, principalmente de seus exemplos, o mapa. Ele nos trouxe a rota que devemos seguir para que nós possamos conseguir essa evolução espiritual. Em outra carta que Paulo deixou agora aos Romanos, ele diz assim, que Deus predestinou o seu povo para ser conforme a imagem e semelhança do Filho. Então Jesus é o nosso modelo que Jesus quer que nós sigamos. Jesus é o seu Filho primogênito. Então, Jesus, ele não é Deus, mas ele é o Espírito mais puro que já habitou os nossos mundos aqui, o nosso mundo, e ele é o nosso exemplo. É a ele que Deus quer que nós sigamos. Então essa é a missão que Jesus teve e tem, que é a de resgatar a todos nós. O seu amor, a sua confiança, a sua obediência a Deus fez com que ele se entregasse completamente a essa missão, nos mostrando o caminho, o que nós temos que fazer exatamente o que ele fez. Essa é a nossa missão. Foi a missão de Jesus e a nossa missão, nos tornar espíritos melhores, fazendo ainda o bem para os nossos semelhantes, para que todos nós possamos seguir junto. Para isso, o que Jesus espera de nós? Que a gente seja assim como ele, que nós escutemos os seus conselhos e sigamos os seus exemplos. Bom, esse era a reflexão que nós tínhamos para hoje. Vamos então cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, pela oportunidade de estarmos vivos e encarnados, resgatando os nossos débitos e aprendendo a como ser espíritos melhores, e pedir à espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, ao nosso Deus, que nos dê sempre fé, que nos dê discernimento, que nos dê força de vontade e coragem para colocarmos em prática no nosso dia a dia todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, para que assim nós possamos cada dia ser um pouco melhores. Que assim seja. Uma boa noite a todos.